A paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que maravilha. Podemos estar mais uma vez juntos, debaixo do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, o esconderijo do Altíssimo. Também revestidos do amor, da sabedoria, do poder, da fé do Espírito Santo. Vamos agora avançar, progredir, pois esse é o propósito do Senhor, de glória em glória, de fé em fé. O Senhor está dia a dia aperfeiçoando os santos. Aleluia! É maravilhoso ver que Deus está trabalhando em nós e através de nós. Essa nossa expectativa saudável, sabendo que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu queria meditar uma palavra breve com os amados irmãos, chamado árvore boa, bom fruto. É isso que eu e você somos em Cristo Jesus. É isso que Ele nos fez quando morreu e ressuscitou. Glórias àquele que nos gerou pela graça. Aquele que está nos fortificando dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 18 diz: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Antes de termos o Senhor em nosso coração, estávamos como em Adão, mortos em delitos e pecados, estéreis espiritualmente, sem fruto espiritual. Mas graças a Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através do Senhor Jesus Cristo. Então eu e você em Cristo, no Espírito, para a glória do Senhor. Nós somos uma árvore boa. Nós damos bom fruto. E cada vez mais. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, criados para as boas obras. Temos essa eficácia que vem do próprio Deus. Em 2 Coríntios 3,5 diz que a nossa suficiência, a nossa capacidade de sermos, entendermos, fazermos e termos aquilo que o Senhor nos gerou, está em nós pelo Espírito Santo. Sim, a presença dele nos faz capazes. Aleluia! Somos capacitados pela sua presença. Aqui em Marcos capítulo 16 fala desses bons frutos que nós estamos gerando. Você crê que aquele que te ouve, ele é fortalecido, ele é curado, ele é prosperado, ele é santificado, ele é consolado. Todas as coisas boas de Deus fluem através da sua palavra da fé. Todas as coisas de Deus fluem neste rio do Espírito e toca as vidas à nossa volta. Primeiro toca em nós também, para que nós possamos ser edificados e assim poder ser bênção. O Senhor opera em nós e também opera através de nós. Aqui em Marcos capítulo 16 fala dessa safra excelente, dessa safra milagrosa e que glorifica a Deus, né? Foi Ele que nos escolheu. Em João 15,16 ele diz: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês para que vocês deem fruto, e fruto que permaneça. Então nós somos o que a Bíblia diz que nós somos em Cristo Jesus. Isto é humildade, é concordar com a palavra do Senhor. Aqui em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então aquele que crer na tua mensagem que vem de Deus, aquele que receber essa mensagem, esse bom fruto que vai ser gerado através de você, essas pessoas, elas têm certas características. A Bíblia diz: quem crer nas mensagens que você levar da parte de Deus, com a ajuda de Deus, com a participação de Deus, essas pessoas, elas são bom fruto. Olha só as características. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Olha, essas pessoas que te escutam, que te ouvem, elas ficarão fortes, elas serão fortalecidas. Elas serão sábias e ungidas, elas expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Elas terão
a sabedoria sobrenatural e o dom celestial. Você crê que está gerando esse tipo de pessoa? Pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É isto, irmãos. Uma árvore boa dá bons frutos. Você é uma árvore boa, porque você, sendo um zambujeiro, espinhoso, estéril, foi enxertado na oliveira. E a seiva passou, mudou a sua natureza e transformou aquele galho espinhoso num ramo, uma nova natureza, um ramo frutífero. Nós somos um ramo frutífero. O nome Efraim quer dizer ramo duplamente frutífero. Bonito esse nome, Efraim. Nós somos um ramo duplamente frutífero. Por quê? Porque nós frutificamos para a glória de Deus, aqui dentro, o fruto do Espírito, e também frutificamos na vida das pessoas que nos ouvem. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Timóteo, se você cuidar de você mesmo e da doutrina, você se salvará, e aqueles que te ouvem também serão salvos, pois encontrarão o Senhor Jesus Cristo e andarão no Espírito. Você é uma árvore boa, é o que a Bíblia diz, em Cristo. Você dá bom fruto. A Bíblia diz, a palavra do Senhor está bem aqui, Romanos capítulo 6, versículo 18 diz: E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então nós somos escravos da justiça. Nós somos aqueles que estamos sob essa lei da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A capacidade de fazer as mesmas obras e maiores. É o que diz lá em João 14, 12. Escravo da justiça nós éramos escravos do pecado, só conseguimos produzir pecado. Nós éramos escravos desta safra de pecados. Aí o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. E sabe o que Ele fez? Ele nos fez escravo da justiça, ou seja, nós estamos destinados, aleluia, nós estamos, pelo Espírito Santo, colocados numa capacitação sobrenatural de produzir justiça, de produzir o desempenho do Espírito cada vez mais para a glória do Senhor. Escravo da justiça significa que Deus operará através do que você fala, do que você faz. A unção vai fluir através da sua vida e vai tocar outras vidas, e Deus vai ser glorificado e vai haver muito fruto na vida daqueles que te ouvem. É isso que é escravo da justiça. É a capacidade milagrosa do Espírito Santo na tua vida pela presença dele. É essa capacidade da presença dele de te levar ao novo desempenho para a glória dele. A Bíblia diz em Romanos 7,18, a palavra do Senhor diz assim, está na palavra: porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, porém não consigo efetuá-lo. Lembre-se, queridos, você não é a sua carne. Aleluia! A sua carne é inferior. As tentações são inferiores a você. Você é uma nova criatura. Você é justiça de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que nós somos justiça de Deus. Aleluia! Então, você não é a sua carne. A sua carne é muito inferior. Essas tentações não são capazes de te dominar, porque Deus te colocou muito mais forte, muito acima de tudo isso. Então, quando você sente, eu não consigo, eu não sou capaz, não é você que está sentindo assim, é a carne. É a carne que dá essas impressões erradas, é a carne que dá essas sensações equivocadas, é mentira. O diabo mente através das falsas impressões da carne. Por exemplo, a preocupação, a angústia, a falta de perdão, a mágoa, a inimizade, o ódio, a impureza, a tentação do vício, da mentira. Tudo isso são tentações na sua carne. Mas você sabe, você não é a sua carne. Apenas se cubra com sangue e reconheça, você é espírito, aleluia. Você é mais forte que isto. Jamais diga eu não consigo, eu não sou capaz, isto é mais forte do que eu. Não. Não diga isto. Diga tudo eu posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque aquele que me fortalece habita dentro de mim. Aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 13 diz assim: porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte.
Mas se pelo Espírito, veja, não é pela culpa, né? De você se culpar, porque tem certas áreas que a carne está tentando te dominar e você não sabe muito bem como reagir. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, sem culpa, não é? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o mesmo Senhor que te salvou pelo sangue, é aquele que gradativamente está te libertando do amor pelo pecado, colocando nojo pelo pecado. Ele se torna responsável, né? De não só te perdoar, mas de te fazer totalmente livre do amor ao pecado, do ceder ao pecado, né? No passado o Senhor nos livrou da culpa, né? Agora Ele está nos livrando do domínio do pecado. E no céu Ele nos livrará da presença do pecado. Lá não haverá tentações. Então nós estamos neste processo onde fomos salvos da culpa, estamos sendo salvos do domínio da tentação, né? E lá no céu seremos livres da presença do pecado. São os três tempos da salvação do Senhor. No passado, Ele nos livrou da pena do pecado, da culpa, né? No presente, Ele está nos livrando do domínio do pecado. O pecado tenta, mas não consegue dominar, porque somos livres. E no futuro, Deus nos livrará da presença do pecado. Lá no céu não haverá mais tentações. Então, creia que você não é a sua carne. E que essa sensação de eu não consigo, isto é mais forte do que eu, é apenas a sua carne falando. Porque o teu espírito jamais vai dizer algo diferente das Escrituras. Teu espírito é um com o Espírito do Senhor, diz 1 Coríntios 6,17. Então teu espírito jamais vai dizer algo diferente da palavra. Alguma voz que fale diferente da palavra é a carne, não é você. Teu novo eu, criado em Cristo Jesus, ele é um com o Senhor e um com a palavra. Você é o que a Bíblia diz que você é em Cristo, amém? Então, essas sensações, eu estou sentindo. Deus não nos chamou para viver por sentimentos, mas por fé. Mas parece que eu não consigo, parece que você é mais forte do que eu, entende? É a voz da sua carne, é o diabo mentindo. E muitas vezes o diabo fala como se fosse você falando para você pensar que é você. Interessante, né? Ele fala, estou sentindo que não consigo, para você pensar que é você. Porque se ele disser, você não consegue, você já discerne que é uma voz de fora, né? Mas ele joga os dardos inflamados, falando com uma voz parecida com a sua, tentando fazer você pensar que é você que está sentindo, que é você que está cedendo aquilo. Não. Ali ele diz, em minha carne não habita bem algum, lá em Romanos 7,18. Mas eu não sou essa carne. No meu espírito habita o bem, que é alguém muito maior que essas tentações. 1 Coríntios 10,13 diz que nunca haverá tentação superior à presença do Senhor em minha vida, amém? E 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que nós recebemos uma nova natureza. E porque ela está em nós e nós fomos gerados de novo, então, olha só, nós já escapamos das concupiscências, desses desejos impuros que parecem a nossa carne maior, sabe? Parecem fortes, parecem irresistíveis, parecem deliciosos, mas não são. Porque o nosso prazer está no Senhor e na lei do Senhor. Creia nisso, queridos. Você é espírito e você é uma árvore boa, você dá bom fruto. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz... veja no 4, né? 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em quem? Em Deus. Para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, essa é a nossa capacidade. Colocar esses pensamentos antibíblicos cativos a Cristo, sujeitos àquilo que eu sou em Cristo e que em Cristo é em mim. Isso está debaixo dos meus pés. Isso não vai me dominar. Eu coloco isso cativo a Cristo, sujeito a Cristo agora. Essa tentação, essa provocação, esse medo, essa ansiedade, eu coloco sujeito a Cristo agora em nome de Jesus. Eu coloco sobre o domínio de Cristo, coloco sobre o domínio de quem sou em Cristo, e eu agora exerço autoridade sobre isso. Aleluia. Eu me entrego ao Deus da pureza, eu me entrego ao Deus do amor, eu me entrego ao Deus da prosperidade, da cura. Você entende, amados? Jesus, quando era tentado, se entregava ao Pai. Então você tem o poder de exercer vingança sobre isto. Olha, uma coisa maravilhosa. Tome autoridade
tome autoridade sobre a situação. Você sabe que Deus deu autoridade para o homem, mas o homem, pela sua desobediência, ele repassou a autoridade para o diabo, né? Então, como Deus tinha dado autoridade para os homens, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, o que acontece? Como isso está no Salmo 115, versículo 16. Então, como Deus deu autoridade para os homens, e os homens tinham repassado para o inimigo, Jesus, sendo Deus, se fez o quê? Homem. Para ele o quê? Como homem, retomar a autoridade que o homem tinha perdido e devolver agora pro homem. Isto é, a segunda chance. A autoridade que Adão perdeu como homem, Jesus veio como homem e devolveu para o homem. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então, você precisa exercer essa autoridade. Biblicamente falando, em Cristo, traga glória para o Senhor. Diga, eu vou tomar responsabilidade sobre a situação agora, em Cristo. Eu vou tomar responsabilidade sobre essa enfermidade. Eu vou tomar responsabilidade sobre esse demônio que está lutando com a minha família. Eu vou tomar responsabilidade sobre essa situação agora, em nome de Jesus. Sabe, pessoas como o Davi, que tomaram a causa de Deus, não é? Disseram, o nome do Senhor está sendo blasfemado. Eu vou tomar isto. Vou tomar essa situação agora no nome do Senhor, na força do Senhor. É maravilhoso ver pessoas agindo no nome do Senhor, para a glória do Senhor. Bem conectados com o Senhor, amém? Então eu coloco esse pensamento sujeito ao que sou em Cristo. Sujeito isto, porque a unção de Deus está na minha vida. Glória a Deus. Eu sujeito essa enfermidade, eu sujeito essa dívida, essa dificuldade familiar. Eu sujeito essa dificuldade ministerial, eu sujeito isso ao que eu sou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu posso prevalecer sobre isso, agora, em nome de Jesus. E o que acontece, amados, quando você age em nome do Senhor, para a glória do Senhor? Andando com o Senhor, que é lindo, né, irmãos? Como é lindo ver uma pessoa andando com o Senhor, né, pela graça. Para a glória do Senhor, agindo em nome do Senhor. E Isaías 64:4 diz que nunca se viu um Deus como nós, que trabalha para aquele que espera nele. E também Marcos 16:20 diz que o Espírito ia confirmando os atos dos apóstolos. Que maravilha! O Senhor se deleita em ver nós andando na verdade. A verdade é a palavra, colocada em ação no Espírito, cada vez mais. Filipenses 3:16 diz, cada um ande conforme aquilo que já alcançou. Não é maravilhoso, queridos, ver pessoas tomando essas causas e sujeitando elas no nome do Senhor? Eu sujeito isto ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu aplico agora os efeitos do Calvário sobre a situação. Eu sujeito essa enfermidade àquilo que eu sou em Cristo agora e eu desfaço isso para a glória do Senhor. É maravilhoso, irmãos. Pessoas que não têm uma fé religiosa passiva, mas uma fé ativa, uma fé frutífera. Uma árvore boa que dá bons frutos. É maravilhoso isso. E Romanos 8, versículo 21, diz assim, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ele, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você está vendo, amados? Existe coisa que você tem que usar a fé, mas existe coisa que você tem que usar a esperança. Aqui ele está falando. Existe coisas que não é a fé, é a esperança. O que é a esperança? Ele está falando nesse texto aqui de um corpo glorificado. Pastor, se eu sou um santo de Deus, uma santa mulher de Deus, por que eu tenho essas tentações? Aí ele diz, com esperança você vai ter que aguardar um corpo glorificado. Porque enquanto você estiver na terra, você está livre do domínio. No espírito você pode renunciar, resistir, mas você sofre ainda. Se eu sou salvo, pastor, por que ainda tenho essas tentações e sou atacado por pensamentos impuros? Aí ele diz, creia, você receberá um corpo glorificado. Sabe, você vai ter que ter esperança. Você vai gemendo, como diz aqui, ó. Esse texto fala
que nós estamos sofrendo, porque a glória de um corpo glorificado ainda não é uma realidade. Nós temos uma nova natureza, mas ainda somos tentados na carne, porque não recebemos um corpo glorificado. Aí ele diz no versículo 20 que toda a criação está sujeita à vaidade. Né? No 21 ele diz, é em esperança que a criação ela vai ser redimida do cativeiro da corrupção, que é a carne, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Ele diz que toda a criação, né, está gemendo e suporta angústia. Ele diz, não só a criação, ele diz, mas também nós. No versículo 23 ele fala, nós que já temos as primícias do Espírito, gememos, aguardando o quê? O que ele está falando, aguardando o quê? A redenção do nosso corpo. É isso que ele está falando, a esperança tem a ver com a redenção do nosso corpo. Ele diz, porque na esperança é que somos salvos. Somos salvos como? Somos tentados, mas cremos que somos santos. Aí que está a esperança, porque é uma contradição. Sou santo, por que tenho esses desejos impuros, pensamentos de preocupação, raiva? Às vezes sou tentado com preguiça. Mas se eu sou salvo, santo, por que eu ainda tenho essas tentações? Aí ele está dizendo aqui, é na esperança que você vai ser salvo. Por quê? Porque isso não vai cessar enquanto você estiver na terra. Tua carne não vai se converter, ela vai lutar contra você até o último momento. A tua carne jamais vai dar folga, mas você é mais forte que a sua carne. Graças a Deus, você pode renunciar vez após vez após vez. Mas isso é um combate que produz o quê? Sofrimento, porque nós gememos por ser totalmente santos. Isso só lá no céu, queridos. Aqui na terra nós somos santos em Cristo e no Espírito. Mas aqui ele diz, é que na esperança você vai ser salvo. Porque ele diz assim, a esperança que se vê não é esperança. Se você já visse um corpo glorificado e não tivesse mais tentação, você não precisaria crer que é um santo. Seria um fato, né? Seria um fato total. Mas quando você é tentado e quando vem esses pensamentos antibíblicos, você precisa ter esperança que isto vai passar quando você tiver um corpo glorificado. É nessa esperança, ele diz, a esperança que se vê não é esperança. Se você vê, não precisa mais esperar, né? Você espera por quê? Porque não vai ver ainda nessa terra. Ele diz, a esperança que se vê não é esperança. Aí ele diz, pois o que alguém vê, se você já está vendo, por que você vai esperar? Por que você vai esperar se já está vendo? Mas se você não está vendo, aí você vai ter que esperar, né? Mas ele diz, mas se esperamos o que não vemos, o que nós não vemos? Um corpo glorificado. Nós não vemos ainda um corpo glorificado. Ele diz no 25, mas se esperamos o que não vemos, ele diz, com paciência o aguardamos. Então a paciência de ser tentado, aí atacado na saúde. Mas eu sou saudável porque estou atacado na saúde. Aí atacado nas finanças, mas eu sou próspero porque estou sendo atacado nas finanças. Aí atacado na família, mas como eu sou atacado na família, se a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você é atacado no ministério. Mas como eu sou atacado no ministério, se em Cristo bem acima de principado e potestade? Você está entendendo? Aqui ele está falando que esse combate na terra, você tem o domínio. Mas é uma luta constante, vez após vez. Não é uma coisa definitiva, que vem um refrigério e o diabo para de atacar. Não, ele sempre vai estar atacando. Você vai sempre ser conduzido em triunfo, vez após vez, mas você vai ser atacado. A tempestade vem para casa na rocha e para casa na areia. A casa da rocha não cai. Mas nessa terra nós não estamos imunes a esses ataques. Muito cristão fica assustado, pastor, estou servindo a Deus com sinceridade. Por que esse ataque? Por que essa luta? Porque com esperança, com paciência aguardamos. Porque nessa terra nós usamos a fé e vencemos. Mas não podemos ficar totalmente livres desses ataques. Nós somos livres do fracasso. No final nós temos vitória. Às vezes o processo é longo em algumas áreas, né? Então, além da fé, o que tem? A perseverança. Então, é muito importante nós termos a fé, mas também temos a esperança de que lá no céu não haverá tentação, provocação, lágrima. Não haverá mais ataques. Mas aqui na terra, além de usar a fé e vencer vez após vez, precisamos da esperança, sabendo que estamos caminhando para um céu, onde a paz vai ser constante,
aonde o Senhor enxugará toda lágrima nos nossos olhos, aonde não haverá mais ataque nem na saúde, nem nas finanças, nem na família e mais nada. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.